Queremos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, na primeira quarta-feira do mês de agosto, iniciando o nosso propósito de que, operando, agindo o Senhor, não há quem possa impedir o Senhor. Eu quero declarar, meu Pai, que no decorrer deste mês, todas as quartas-feiras, que nós estaremos aqui reunidos no teu nome, na tua presença, milagres irão acontecer, vidas serão libertas, vidas serão transformadas para o louvor da tua glória, porque como eu já disse aqui, se nós cremos que agindo o Senhor, não há quem possa impedir o Senhor, o milagre que vamos pedir e buscar no decorrer deste mês, já é nosso em o nome de Jesus. Eu quero orar, abençoar a igreja do Senhor presente, os que não puderam estar aqui, aonde quer que eles estejam, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles em o nome de Jesus, a vida da irmã Márcia, que passou por uma cirurgia na boca, que o Senhor venha dar graça, dando para ela uma boa recuperação. Nós repreendemos infecção, inflamação, repreendemos rejeição desta cirurgia, em o nome de Jesus, e declaramos a bênção e a restauração do Senhor sobre a vida dela. Espírito Santo, eu declaro os pensamentos e os sentimentos cativos da tua presença. Continue à vontade neste lugar, em o nome de Jesus. Aqueles que creem, digam amém. Podem se assentar. Irmãos, volte a página um pouquinho aí. Isaías 42. Está escrito no verso 20. Isaías 42, verso 20. Tu vistes muitas coisas, mas não as guardastes. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a sua lei e torná-la gloriosa. Este, porém, é um povo roubado e saqueado. Todos foram apanhados em cavernas e escondidos nas prisões, são postos por presa, e ninguém há que os livre. Tornou-se despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isso, ou atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e em cujos caminhos queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer, pelo que derramou sobre eles a sua indignação, da sua ira e a violência da guerra. Ele os envolveu em labaredas, contudo não compreenderam, queimou-os, mas não fizeram caso. Amém. Irmãos, o versículo Isaías 43, versículo 13, talvez é um dos versículos mais lindos e poderosos da Bíblia, né? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Ou agindo eu, quem o impedirá? Um dos versículos mais lindos e mais poderosos da Escritura. Só porque este versículo, ele está dentro de um contexto. E qual era o contexto que envolvia este versículo? Mais um cativeiro do povo de Israel. Do capítulo 40 do livro do profeta Isaías, até o capítulo 45 do profeta Isaías, fala sobre o cativeiro do povo de Israel, mas agora não era no Egito, não era na Síria, era o cativeiro da Babilônia, porque Israel foi levado cativo, literalmente, saqueado da sua terra e levado para uma outra terra, por 3 vezes. Primeiro foi para o Egito, depois foi para a Síria e depois foi para a Babilônia. Ou seja, a nação de Israel, ela foi levada cativa para outras nações, se fizeram escravos, foram subjugados a outros reis, a outros povos, por 3 vezes. E nós sabemos o porquê que Israel foi levado por 3 vezes ao cativeiro. Eu vou perguntar, quem é que sabe? Levante a mão. Por causa do pecado, irmãos. Todas as vezes que Israel foi levado a um cativeiro, ele foi levado por causa do pecado.
por causa da desobediência deles. A Síria dominou Israel, Babilônia dominou Israel, o Egito dominou Israel, filisteus atormentaram a vida de Israel, medianitas e tantos outros povos. Só porque todas as vezes que Israel foi levado para um cativeiro, ele foi levado porque ele havia pecado contra Deus. Quem entendeu até aqui, diga amém. Então aqui, do capítulo 40 até o capítulo 55, narra o cativeiro de Israel na terra da Babilônia. Agora no versículo 20, do capítulo 42, irmãos, rapidamente, releia comigo este versículo. Olha o que está escrito aí. Tu vistes muitas coisas, mas não as guardastes, ainda que tenhas ouvidos abertos, nada ouve. Então o que Deus está falando com o povo de Israel aqui? Olha, vocês já viram muitas coisas, e já ouviram muitas coisas, mas ainda que vocês viram e ouviram muitas coisas, vocês não guardam elas. Israel sabia da história da terra do Egito, Israel sabia da história de Sansão, de Davi, Israel sabia de todas as derrotas que eles já haviam sofrido no decorrer de toda a história deles. Sabia de todos os desertos, sabia de todos os cativeiros. Irmãos, mas apesar de conhecer toda a história e de saber toda a história, Israel pecou mais uma vez e foi para o cativeiro mais uma vez. Israel, irmão, sabia de tudo, porque ele era o autor da própria história. Então eles sabiam que o povo já havia ficado durante 400 anos no Egito. Eles sabiam que o povo havia sido escravo da Síria. Mas aqui está Israel novamente escravo na Babilônia. Irmãos, e aqui está escrito que novamente eles estavam escravos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não ouviam a Deus. Preste atenção no que eu quero falar para você, irmãos. Nada pior do que você saber o que é errado, e ainda mesmo sabendo fazer, e depois sofrer as consequências daquilo que você está fazendo. Nada pior do que você saber o que é errado, fazer, e depois você ter que pagar um preço por aquilo que você fez. E aqui, irmãos, Israel está mais uma vez cativo na terra da Babilônia por causa do pecado. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Qual área da sua vida está presa? Qual área da sua vida está dentro de um cativeiro? Porque talvez você não está na Babilônia, você não está na Síria, você também não está na terra do Egito, mas você está dentro da casa do Senhor, com áreas da sua vida presas. Agindo eu, quem me impedirá? Está dentro de um contexto de um cativeiro. Israel durante 70 anos na terra da Babilônia, sendo mais uma vez envergonhado, sendo mais uma vez humilhado. Eles tinham uma terra, eles tinham uma promessa, eles já haviam se apropriado dela. Só porque o inimigo foi lá e fez o que, irmãos? O inimigo foi lá e roubou eles, e levou eles para a Babilônia, por causa do pecado deles mais uma vez. Irmãos, e no decorrer desta noite, nós iremos falar sobre isso daqui. Irmãos, quais são as áreas da sua vida que estão cativas na Babilônia, na Síria ou no Egito? Quais são as áreas da sua vida que estão debaixo de um cativeiro? Preste bastante atenção, irmãos. Versículo 24, olha o que está escrito aí. Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores, não foi o Senhor? Repete assim comigo, irmãos. Quem entregou Jacó à Babilônia foi Deus. Quem entregou o povo dele à Babilônia foi o próprio Deus. E aí você pode falar, pastor, mas por que Deus fez isso? Continua lendo o versículo comigo. Não foi o Senhor aquele contra quem pecaram, e cujos caminhos não queriam andar, e cuja lei não quiseram obedecer?
Por que que Deus permitiu que eles fossem para a Babilônia? Porque eles pecaram, porque eles não quiseram obedecer a palavra do Senhor. Então o que que Deus permitiu, irmãos? Deus permitiu que os babilônicos viessem e saqueassem a terra de Israel. Irmãos, na área da nossa vida em que nós pecamos, eu repito isso, irmãos, é a área que nós estamos cativos. Na área que você peca, você dá legalidade para o diabo. E quando você dá legalidade para o diabo, ele leva a área da sua vida para o cativeiro. Na área que você peca, você pode ter certeza, eu afirmo isso aqui para você. Na área em que você tem pecado, é a mesma que está no cativeiro. Irmãos, eu não preciso de revelação para falar isso aqui. A Bíblia me ensina isso. Na área em que eu peco, estou citando a minha pessoa como exemplo, tá, irmãos? Não que eu esteja no pecado, senão daqui a pouco o pastor falou que está pecando. Não. Na área em que eu peco, é a área que eu vou ficar no cativeiro, irmãos. Porque quando eu peco, eu dou legalidade para o diabo. Agora não é o rei Nabucodonosor, não é o rei Ciro, não é Faraó, não, irmãos, é o próprio diabo que leva as áreas da nossa vida ao cativeiro, espiritualmente falando, e trava tudo, e prende tudo, e a vida não vai, as coisas não andam, as coisas não acontecem, as coisas não fluem, de maneira nenhuma, e a gente pergunta, Deus, mas por quê? Porque na área em que você está pecando, você dá liberdade para que o diabo venha levar esta determinada área da sua vida ao cativeiro, impedindo você de viver uma vida de vitória, impedindo você de alcançar o seu milagre, impedindo você de viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Repete assim comigo: na área que eu peco, eu dou legalidade para o diabo, e ele leva esta área ao cativeiro. É financeira, é sentimental, é espiritual, é ministerial, é na família, na área que eu peco, o diabo leva cativo. E aí, irmãos, estamos dentro da igreja orando, louvando, adorando, mas está preso, porque eu pequei, eu dei legalidade para o diabo agir. E a partir do momento que eu pequei e dei legalidade, irmãos, não adianta. Está escrito aqui, quem foi que entregou eles à Babilônia? Foi o próprio Deus. Por que que Deus entregou? Porque pecaram, porque desobedeceram a palavra, porque não quiseram andar nos caminhos do Senhor. Então, irmãos, eu sempre digo isso aqui na igreja, irmãos, na área em que eu peco, é a mesma que eu irei viver a derrota. Na área que eu peco, eu dou legalidade, o inimigo vai e leva esta área ao cativeiro. Quem aqui quer ser livre nesta noite, diga amém. Repete assim comigo: tem boas notícias de Deus para a minha vida. Quem aqui crê nisso, diga amém. Tem boas notícias de Deus para a sua vida nesta noite. O povo de Deus estava na Babilônia durante 70 anos, porque pecaram contra Deus. Só porque Deus falou, eu vou levar vocês para a Babilônia, vocês irão ficar lá durante 70 anos, durante esses 70 anos eu vou tratar com vocês, mas eu vou tirar vocês da Babilônia. Deus já levou eles dizendo, eu vou tirar vocês da Babilônia. E eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite, que Deus não vai permitir que a sua vida, e que nenhuma área da sua vida seja cativa. Deus vai te fazer livre para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Lá no cativeiro do Egito, Faraó falou, vai só os homens adorar. Moisés disse, não, as mulheres também vão. Então tá bom, vai os homens, as mulheres e as crianças ficam. Moisés disse, não, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças. Então tá bom, vai os homens, as mulheres, as crianças, mas deixa o gado aqui. E Moisés disse assim, olha, nenhuma unha do que é nosso vai ficar aqui na terra do Egito. E eu quero que você declare isso nessa noite. Nenhuma unha do que é seu vai ficar nas mãos do inimigo.
Quem aqui pode declarar isso? Diga glória a Deus. Repete assim comigo: nenhuma unha do que é meu vai ficar nas mãos do meu inimigo. Quem crê nisso, diga amém. Nenhuma área da sua vida, não vai ser a área financeira, não vai ser o seu casamento, não vai ser os seus filhos, não vai ser a sua vida espiritual, o seu ministério, a sua vida sentimental. Eu estou aqui para declarar que nenhuma área da sua vida vai ficar nas mãos do seu inimigo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Por que, pastor, que não vai ficar? 43, verso 1. O que está escrito aí? Agora, porém, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Porque que nada do que é seu vai ficar na mão do inimigo? Porque foi o Senhor quem te remiu do império das trevas, porque foi Ele quem te resgatou da maldição do pecado. Como nós aprendemos aqui domingo, o Senhor Jesus se fez a oferta viva, que nos resgatou da maldição do pecado. E eu quero te dizer nesta noite, que o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, é o mesmo sangue que te remiu em todas as áreas da sua vida. O Espírito de Deus está aqui para nos ensinar nesta noite: nenhuma área das nossas vidas vai ficar na mão do inimigo, porque nós já somos remidos, lavados e purificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Quem aqui crê nisso, diga amém. Ele se fez maldição no nosso lugar, Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, o castigo que estava sobre Ele nos trouxe paz. E eu estou aqui para te dizer, irmãos, que Deus, o seu Pai, aquele que te ama, Ele não tem alegria nenhuma em te ver sofrendo, Ele não tem alegria nenhuma em ver nenhuma área da sua vida, irmãos, cativa. Deus não tem prazer em ver a sua vida financeira no cativeiro, Deus não tem prazer em ver o seu casamento no cativeiro, Deus não tem prazer em ver a sua vida sentimental no cativeiro. Deus não tem prazer. Agora, abra os seus olhos e veja, você já caiu uma vez neste buraco? Vocês estão entendendo, gente? Você já caiu uma vez neste buraco, saia daí, não caia aí de novo, não. O povo sabia dos cativeiros anteriores, mas caíram novamente. Abra os seus olhos, Deus não tem prazer no seu sofrimento, Deus não quer ver nenhuma área da sua vida no cativeiro, e Ele está aqui para te libertar nesta noite, porque você já é remido, você já foi comprado, o preço já foi pago. Quem entende, diga glória a Deus. O preço já foi pago, você já foi comprado, a sua vida. Quem aqui crê que a sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo, diga glória a Deus. Quem aqui crê que o seu nome já está escrito no livro da vida, diga glória a Deus. Quem aqui crê que o diabo não tem parte na sua vida, diga glória a Deus. No nome de Jesus, irmãos, no nome de Jesus, você foi comprado por um preço muito alto. Não aceite que áreas da sua vida permaneçam presas, não aceite isso, não aceite. Ele te chamou pelo seu nome, Ele te escolheu quando você ainda estava dentro do ventre da sua mãe, Ele te chamou pelo seu nome, e Ele te disse: meu filho, tu és meu, foi eu quem te remi. Não aceite nenhuma área da sua vida no cativeiro, porque o Senhor Jesus já te remiu de toda a maldição do pecado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Versículo número 2, o que está escrito? Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, e porque te amo,
darei os povos por ti e os povos pela tua vida. Quem amou estes versículos aqui, diga glória a Deus. O que Deus está dizendo para o teu povo? Não importa a situação em que vocês estejam, passando pela água, pelos rios, pelo fogo, irmãos, não importa qual seja a situação, irmãos, as tribulações, elas não irão prevalecer sobre a sua vida. Aquele povo estava na Babilônia, sim, eram cativos, mas não iriam permanecer ali, porque ali não era o lugar deles. Alguma área da sua vida pode estar no cativeiro, mas não vai permanecer aí, porque não é o seu lugar. Amém, amados? Não é o seu lugar, e você pode passar pelos piores momentos da sua vida, pelos rios, pelas águas, pelo fogo. Os rios não vão te submergir, fogo não vai te queimar. Sabe por quê, meu querido? Porque independente de você ter pecado ou não, independente de você ter dado legalidade ou não para o diabo agir na sua vida, a sua vida continua sendo de Deus. A sua vida continua sendo de Deus. O diabo está agindo, está aprisionando, porque você deu liberdade. Mas se você entender esta palavra nesta noite e dizer: Satanás, nenhuma área da minha vida vai ficar no cativeiro. Se você se arrepender do pecado, em qualquer que seja a área da sua vida que você pecou, irmãos, hoje mesmo, o Senhor vai tirar a sua vida do cativeiro. Ele vai tirar a sua alma do cativeiro, Ele vai tirar a sua família do cativeiro, Ele vai tirar a sua vida financeira do cativeiro, Ele vai te tirar do cativeiro, porque, irmãos, não existe nenhuma situação que possa prevalecer sobre a sua vida. Não existe nenhuma luta, não existe fogo, não existe rio, não existe água. Deus permite o cativeiro? Permite. Deus permite a consequência do pecado? Permite. Mas o diabo não vai ter alegria de triunfar sobre a sua vida. Você já foi comprado por um preço muito alto. Ele te ama. E nada pode mudar o amor de Deus para com a nossa vida. Ele te ama, nada pode mudar o amor de Deus para com a sua vida. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. Versículo 3. O teu Salvador. Olha que coisa linda: eu dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, porque eu te amo. Quero dizer uma coisa para você nesta noite: você, independente do lugar que você esteja, é precioso, preciosa aos olhos do Senhor, honrado aos olhos do Senhor. Ele te ama. Quem aqui pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, independente da situação, na Babilônia, na Síria, no Egito, nada muda, nós somos filhos, somos honrados, somos preciosos, porque o nosso Deus nos ama. Só para você entender aqui no nosso contexto, qual é o pai que aceita os outros falar mal do filho dele? Ninguém. Qual é o pai que aceita os outros chamar o filho dele de feio? Ninguém. Assim é Deus. Você é honrado aos meus olhos, você é precioso aos meus olhos, porque eu te amo. Amém, amados? Amém? Repete assim comigo: nesta noite, a área da minha vida que estiver na mão do inimigo, vai sair no nome de Jesus. Às vezes o diabo quer te humilhar, às vezes o diabo quer falar que não tem jeito para você, às vezes o diabo quer falar que você nunca vai conseguir vencer, porque até hoje a sua vida não mudou, mas eu estou aqui para te dizer que tem jeito sim, que sua vida vai mudar sim, que a sua vida e a sua alma vai ser tirada do cativeiro, e que você vai viver na promessa que Deus te fez, no nome de Jesus. O povo saiu do Egito e tomou posse da terra, o povo saiu da Síria e voltou para a terra, o povo saiu da Babilônia e voltou para a terra, porque Deus fez uma promessa.
e a promessa dele vai se cumprir nas nossas vidas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Versículo número 5, olha o que está escrito: não temas, pois eu sou contigo, eu trarei a tua descendência do oriente, e te ajuntarei do ocidente. Versículo número 6, olha o que está escrito aqui, irmãos, olha aqui: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei os meus filhos de longe, e as minhas filhas das extremidades da terra. Isso aqui é uma ordem de Deus. Direi ao sul, dá. Direi ao norte, dá. E ao sul, não retenhas. Isso aqui é Deus ordenando. Sul e norte, libera os meus filhos. Eles vão voltar para a terra que eu dei para eles. Quem entende, diga glória a Deus. Direi ao sul e ao norte, dá, solta os meus filhos. Eles vão voltar para a herança que eu dei para eles. Quem aqui crê no mundo espiritual, diga amém. Nesta noite, será dado ordens dentro do mundo espiritual. Deus ordenando: sul, dá. Norte, não retenhas o que é meu. Quem aqui crê nisso, diga amém. Irmãos, isso aqui é muito sério. Ordem dentro do mundo espiritual: libera os meus filhos, os que estão no sul e os que estão no norte. Não detenhas o que é meu. A sua vida e tudo que você tem pertence ao Senhor. E eu quero declarar esta palavra sobre a sua vida nesta noite. Sul e norte, não detenhas o que pertence à vida desta igreja. Não detenhas o que pertence a nós, porque nós fomos lavados e remidos pelo precioso sangue de Jesus. Quem aqui crê nisso, diga amém. E aqui Deus está ordenando ao sul, ao norte, à Babilônia, aos inimigos: libera os meus filhos. E nesta noite será dado ordem para que aquilo que te pertence seja liberado sobre a sua vida, em o nome de Jesus, porque como filhos de Deus, nós não aceitaremos nenhuma unha do que nos pertence na mão do nosso adversário. Não aceitaremos, no poder do nome de Jesus. Versículo 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para a minha glória, aos quais formei e fiz. Repete assim comigo: eu fui criado para a glória de Deus. Você não foi criado para vergonha. Você não foi criado para humilhação. Você não foi criado para ser escravo de Satanás. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. A sua família foi formada para a glória de Deus. E o diabo não vai prender aquilo que é seu. Quem entende isso, diga glória a Deus. Fomos criados e formados para a glória de Deus. E nós não podemos glorificar o nome do Senhor presos em um cativeiro. Nós não podemos glorificar o nome do Senhor com áreas da nossa vida presas, vivendo uma situação de humilhação, de derrota, de fracasso, de tristeza, de angústia. Nós não podemos glorificar o nome do Senhor nessas circunstâncias. Mas Deus está falando: sul e norte, dá o que é meu, não retenha o que é meu, porque são meus filhos, e eu criei eles, foi para a minha glória. É Deus dando uma ordem para o inferno nesta noite: inferno, solte o que é meu, porque os meus filhos foram criados para a minha glória, e eles irão glorificar o meu nome, porque eu os amo. É os céus dando uma ordem ao inferno: libere os meus filhos, libere a casa deles,
libere a família deles, libere o casamento deles, libere a vida financeira deles, libere a vida conjugal, libere a vida espiritual, libere o ministério deles, libera a vida sentimental deles, libera. É os céus dando ordem ao inferno, libera o que é meu, porque eles foram criados para a minha glória. Você foi criado para a glória de Deus. Não aceite que a sua vida seja escrava. Não aceite. O diabo não pode reter nada que é seu, a não ser que ele tenha legalidade. O diabo não pode reter nada que é meu, a não ser que ele tenha legalidade. Porque nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. Irmãos, quando nós pensamos que nós estamos fracos, é aí que nós somos fortes. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas exatamente diante das nossas fraquezas. Eu parei de pregar isso aqui na igreja, mas quantas vezes eu já preguei isso aqui, o pastor Elias olhando para a minha vida e pensando, dessa vez o Sérgio não vai dar conta, dessa vez ele vai morrer. Não morreu, porque eu fui criado para a glória do meu Deus. Amém? Batalhas terríveis, lutas que aos nossos olhos não tinha jeito, só porque o diabo sabe disso. Muitas das vezes nós não sabemos, mas o diabo sabe disso. Nós somos um povo escolhido, e nós somos criados para a glória de Deus. Ele nos ama. Podemos estar enfrentando a situação que estivermos. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, e pode ser a pior situação que você já enfrentou em toda a sua vida. Você pode estar quase sendo submergido pelas águas dos rios. Você pode estar quase sendo queimado pelo calor do fogo, mas não será, porque você já foi comprado. Sua vida pertence ao Senhor Jesus Cristo. O diabo ainda estava, eu já vou usar no verbo passado, o diabo ainda estava fazendo gracinha com você, porque você não quis guardar a palavra, porque você deu legalidade em determinadas áreas da sua vida. Mas hoje, o Espírito de Deus te trouxe aqui, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você já foi remido, você é precioso, você é honrado, Deus te ama, e Ele está dando ordem, libera o que é meu. Porque esta igreja, sua vida, sua casa, sua família, foram criados para a glória de Deus. Não para a vergonha, não para a humilhação. Nós fomos criados para a glória de Deus. Quem fica feliz com isso, diga glória a Deus. Versículo número 8, o que está escrito? Trarei o povo que tem olhos, mas é cego, tem ouvidos, mas é surdo. Deus está falando, o meu povo me desobedeceu mais uma vez. Eu vou tratar com eles, mas eu vou trazer eles. Eu vou trazer eles de volta, eles são meus. Coloca a mão aqui. Repete assim comigo: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Abra os meus olhos espirituais. Agora coloca aqui nos ouvidos e repete comigo: Deus, tenha misericórdia da minha vida e abra os meus ouvidos espirituais. Agora repete assim comigo: para que eu nunca mais caia nos laços do diabo. Ontem eu estava falando com o Natan lá em casa à noite. Irmãos, o diabo, ele não tem nem o trabalho de mudar a estratégia. Ele faz a mesma coisa toda vez e a gente cai toda vez no mesmo laço do diabo. Há um tempo atrás eu disse isso aqui na igreja, não é para ofender a igreja não, mas fala para o seu irmão que está mais perto de você, deixa de ser bobo. Fala para ele aí, fala. Não, fala com ele aí, deixa de ser bobo. Até quando o diabo vai ficar te enganando? Você tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, até quando? Pelo amor de Deus, irmãos, o sangue de Jesus tem poder, ué. Versículo número 9:
todas as nações se congregarão, e os povos se reúnem. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e para que se ouçam, para que se ouça e se diga, verdade é. Irmãos, olha o que está escrito, Deus falando, todas as outras nações, eles não têm um Deus de verdade. Agora olha o versículo 10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e o creais em mim, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Repete assim comigo, irmãos, eu fui chamado para viver uma vida para a glória de Deus. Eu fui chamado para testemunhar o poder de Deus. Deus está falando, as outras nações não têm um Deus como vocês têm, mas vocês foram chamados para testemunhar o poder do Deus de vocês. Israel foi chamado para testemunhar o poder de Deus. A igreja foi chamada para testemunhar o poder de Deus. E como que nós vamos testemunhar? Casamento abençoado, quem pode dar glória a Deus? Filhos abençoados, quem pode dar glória a Deus? Bolso cheio de dinheiro, quem pode dar glória a Deus? Vida espiritual plena. Não é aqueles crentes que ficam, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô... Não, não. Vida espiritual plena, cheios da presença de Deus, cheios do Espírito de Deus. Ultimamente eu tenho amado muitos jovens desta igreja. Vida sentimental abençoada. Recebam aí, jovens, no nome de Jesus, recebe. Ajuda eu, recebe aí, meninos. Levanta as duas mãos, pula para cima. Faz alguma coisa aí, gente. Ué, pelo amor, levanta assim, vai. Glória, eu recebo no nome de Jesus, gente. Vamos. Olha lá, Stephanie tomou posse. A irmã Celina tomou posse, gente. Oh, glória. É isso aí, gente. Glória a Deus. Aleluia. Como que nós seremos testemunhas? Ministério abençoado, vida espiritual abençoada, casamento abençoado, filhos abençoados, o bolso cheio de dinheiro. Irmãos, nós fomos chamados para vivermos uma vida para a glória de Deus, para sermos testemunhas do poder de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos manequins de uma vida vitoriosa, para sermos expostos à vitrine, para todo mundo olhar e falar, o que que esse povo tem? Olha lá, o casamento deles é uma bênção, a vida financeira deles é uma bênção, os filhos são uma bênção, eles não reclamam de nada, irmãos, nós fomos chamados para vivermos uma vida para a glória de Deus e para testemunharmos o poder do Deus que nós servimos. E não para ficarmos presos na Babilônia, nem na Síria e nem no Egito. Nós não fomos chamados para ser escravos. Nós somos filhos, e nós somos co-herdeiros com Cristo da promessa. Somos filhos e somos co-herdeiros. Todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós não fomos chamados para viver uma vida de escravidão. Que esta palavra nunca mais saia do seu coração, nenhuma área da sua vida, nenhuma unha que te pertence, vai ficar na mão do diabo, porque somos filhos, somos filhos. Errar é humano, mas 70 anos na Babilônia não. Percebeu que pecou, se arrependa rápido, confessa o seu pecado, confessa.
A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ninguém é perfeito, pecou, Deus tenha misericórdia, me perdoe. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus, eu pequei, Deus, tenha misericórdia da minha vida, me perdoe. O que nós aprendemos aqui no domingo? Que por causa do sangue de Jesus, nós somos santificados e o que, irmãos? Aperfeiçoados. Deus te conhece, Deus conhece a sua limitação, Deus sabe que você não é perfeito, tanto que Ele mesmo está te aperfeiçoando. Agora, viver uma vida conformada com o pecado, é pedir para ir para a Babilônia. Pecar e não se arrepender do pecado, pecar e não reconhecer o pecado, é pedir para viver na Babilônia, é pedir para viver na Síria, é pedir para viver 400 anos no Egito. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós vamos viver uma vida para a glória de Deus, nós vamos ser testemunhas do poder de Deus nesta terra. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Versículo 11, olha o que está escrito: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Irmãos, nós temos o privilégio de servir o único Deus que é vivo. É feio demais, irmãos, carecão, com as pernas cruzadas assim, milhares e milhares de pessoas adoram a ele. Tantas imagens de escultura que tem boca, mas não fala, tem pernas, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem garganta, mas não sai som algum, tem ouvidos, mas não ouvem, e milhares e milhares e milhares de pessoas adoram estes deuses que não são deuses. Agora o Senhor está dizendo: eu mesmo sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. E é este Deus que nós servimos, irmãos. Está vivo, é poderoso para nos abençoar, é poderoso para mudar a história da nossa vida. Sabe qual que é o problema do crente, irmãos? Lá onde eu comprei a chácara, tem um grupo dos pessoal da chácara lá. E aí fizeram uma festa lá em final de semana, festa junina e tudo, e tem uma irmãzinha lá que pelo jeito, ela é cristã. E ela mandou uns áudios lá no grupo xingando o povo tudo por causa da festa, e xingou e falou. E eu acredito que ela seja cristã, porque na hora que ela estava mandando os áudios, eu escutava na televisão alguém pregando lá na casa dela. Então tinha alguém pregando na televisão e ela mandando áudio xingando o povo lá do bairro porque fez uma festa. Daqui a pouco, irmãos, ela virou e falou assim: eu quero que vocês vão tudo para o inferno. Olha aí que crente. Por isso que crente vive na lona, irmãos, porque não obedece a palavra. Mas Deus está vivo, assentado no alto e sublime trono de glória. E Ele disse assim: olha, eu sou o seu Deus, Jacó, a quem eu escolhi. E além de mim não há outro Deus, não existe, nem antes e nem depois. Este é o Deus que você serve, este é o Deus que eu sirvo. E nós vamos aceitar o diabo ficar prendendo as áreas da nossa vida? Ah, não, irmãos, o sangue de Jesus tem poder, não aceite não. Seu Deus é vivo, seu Deus é poderoso. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Versículo 12, eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, de que eu sou Deus. Agora o versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem o impedirá? Irmãos, agora esse versículo aqui é muito sério. Versículo 13, ainda antes que houvesse dia eu sou,
E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Repete comigo. Ninguém pode fazer escapar das mãos de Deus. Quem gostou deste versículo, diga amém. Eu amei ele, só porque ele tem um problema. É a faca de dois gumes. Se é obediente é para abençoar. Mas se é desobediência, ninguém escapa da mão dele também não. Não é igual a minha mãezinha, que eu fiz uma bagunça, saí correndo, escondi debaixo da cama, e ela não dava conta de me pegar, pegou o cabo de vassoura, jogou lá, e eu não saí de lá, e... Não, irmãos. Se ele falar que vai abençoar, repete assim comigo, ninguém pode impedir. Mas se ele falar que vai corrigir, repete comigo, ninguém pode impedir. Aqui a faca corta, é de dois gumes mesmo. Já falei para vocês que o primeiro abraço que eu ganhei da minha mãe, como que foi? Eu fiz uma bagunça e subi. Na hora que eu apareci, minha mãe já tinha cansado de correr atrás de mim, não deu conta de me pegar. Na hora que eu apareci, o que ela fez? Abriu os braços, ô meu filhinho. Eu falei, vou ganhar um abraço, né, menino novo. Na hora que ela me abraçou, ela juntou e bateu, enquanto ela tinha força para bater. A Marcelina está além. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Vamos ver se vocês entenderam a palavra aqui. Quem aqui quer cair nas mãos de Deus para correção? Fique de pé. A irmã Celina quer ser corrigido, o irmão Adriano. Mas eu entendi o que eles estão falando. Eu entendi. Corrigir para ser abençoado. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui quer cair nas mãos do Senhor para ser abençoado? Fica de pé. Aleluia. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos orar. Aleluia.